Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, nesse nosso bate-papo de costume aqui. Quero te dar mais uma vez as boas-vindas também. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Quero já te pedir para te inscrever, para curtir aqui o nosso canal. Se inscreve, tá certo? Aciona o sininho para que a gente possa sempre estar junto, tá certo? Hoje o nosso assunto vai ser válvula EV0. O pessoal tem pedido aí bastante para conversar sobre a válvula EV0 e eu vou fazer então no vídeo de hoje um breve apanhado de como que a válvula funciona, quais são os componentes dela, tá certo? Para a gente ter uma ideia do que é a tão falada válvula EV0, tá certo? Eu vou deixar rolar a vinheta, enquanto isso, mais uma vez eu vou te lembrar. Curte aqui, te inscreve no canal e aciona o sininho, tá bom? Já estou voltando. Bem, vamos lá. Então vamos começar a falar da válvula EV0. A válvula EV0, tá certo? É a válvula que controla a embreagem, tanto nos veículos Dualogic como nos veículos equipados com sistema iMotion, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é onde que essa válvula se localiza. Essa válvula está localizada aqui no sistema iMotion, bem à direita na parte superior. No sistema Dualogic, ela está aqui perto desse tubo preto, que é o tubo de retorno de óleo para o reservatório. Então ela está isolada aqui nessa região do robô. A finalidade dessa válvula é controlar o sistema de embreagem. O que ela vai fazer? Ela vai controlar o fluxo de óleo para o atuador de embreagem, tá certo? Permitindo que o atuador vá mais para frente ou vá mais para trás, ou seja, acione mais a embreagem ou tire o pé da embreagem, né, entre aspas, para o carro andar, tá certo? Outra coisa que a gente tem que ver agora aqui, como que a gente identifica essa válvula. Então eu vou mostrar para você, se ela estiver misturada no meio de outras válvulas, como que a gente vai identificar quem é essa válvula aí no meio de outras tantas. Então vamos ver isso aqui agora. Ok, então pessoal, estou aqui já com duas válvulas em cima da mesa, né? E olhando assim, elas são iguais, né? Então elas têm a mesma aparência, o mesmo tamanho, né? Mas as características de cada uma delas são bem diferentes, né? Então eu não posso inverter uma válvula com a outra. Então como que a gente vai identificar essas válvulas aí? Existem basicamente três maneiras. A primeira delas nós vamos ver agora, tá? Que é por meio da etiqueta das válvulas. A válvula EV0, ela tem uma etiqueta amarela, tá certo? Ela tem uma etiqueta amarela que identifica ela como sendo a válvula EV0. As demais válvulas, elas têm uma etiqueta branca. Então, a primeira maneira de identificar a válvula é pela etiqueta. Então, EV0, etiqueta amarela. EV1, EV2, etiqueta branca. Bom, mas vamos imaginar, tá, que por um azar todas as válvulas estejam sem as etiquetas, né? Como que a gente vai fazer essa identificação aí? Bom, a gente vai olhar na ponta das válvulas, né? Então a gente vai ver que na ponta das válvulas existe um tampão, né? Então existe um tampão. Nós vamos ver, por exemplo, que a válvula EV0, tá? A válvula EV0, que é a válvula que tem a etiqueta amarela, né? Ela possui na sua ponta, né, um tampão da cor branca. Tá? Já as válvulas EV1 e EV2, elas possuem na sua ponta um tampão cinzento. Né? Então, uma segunda maneira de identificar essas válvulas é pela ponta da válvula. Tá? Então, EV0, ponta branca. EV1 e EV2, ponta cinzenta. Uma terceira maneira de identificar é olhar esse furo do centro aqui, né?
Então aqui no centro, o que eu vou conseguir enxergar lá dentro? Eu vou conseguir enxergar justamente essa parte central dessa peça aqui que a gente chama de carretel, né? Então esse carretel a gente já vai ver como é que ele funciona, qual que é a finalidade dele dentro da válvula, né? Mas a gente vai conseguir perceber aqui, ó, que a parte central desse carretel aqui, ó, da EV0, é diferente do carretel, ou válvula de gaveta, se quiserem chamar também, da EV1 e EV2, né? Então a gente percebe que aqui o carretel da EV1 e da EV2, ela tem um rasgo no centro. Já da EV0, ele possui o quê? Dois chanfros, né? Dois rebachos aqui no centro. Então a gente olhando aqui dentro da válvula, a gente percebe lá dentro justamente o que? A existência dos dois rasguinhos, né? Desses dois rasguinhos aqui, né? Já na EV1 e na EV2, o que eu vou perceber aqui, né? Eu vou perceber lá dentro que o carretel aqui no centro é diferente, né? Então ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a essa parte central aqui, ó, né? Que está aqui fora. Então o carretel da EV1, da EV2 e da EV0, né, são diferentes. A EV1 e a EV2 são os mesmos carretéis, né, e a EV0 tem o carretel, então, diferente aqui no centro. Então, uma terceira maneira de identificar essas válvulas aí. Então, agora, o próximo assunto, né, nós vamos falar sobre os dados técnicos, né, parcialmente, não vamos aprofundar nada, né, da válvula EV0. Então, ela é uma válvula direcional, ou seja, uma válvula que controla para onde que o fluido vai ser enviado. É uma válvula de 3 vias, uma válvula também de 3 posições. O retorno do carretel dela é dado por mola, nós já vamos ver a estrutura da válvula daqui a pouco, né? Ela é acionada, o carretel dela então é deslocado, é acionado por um solenoide, e ela é uma válvula proporcional de vazão, né? Então até quando a gente vai comprar essa válvula, a gente encontra ela como uma válvula de vazão, né? Ou seja, é uma válvula que possui aí uma perfeição técnica de funcionamento muito alta, né? Uma válvula de grande precisão, e ela controla então a vazão que vai ou que volta para o atuador da embreagem, né? Então ela é uma válvula proporcional de vazão. A título de curiosidade, as válvulas EV1 e válvulas EV2, né, elas são válvulas proporcionais de pressão, né? Então elas não controlam vazão, elas são proporcionais de pressão, são válvulas de 3 vias, 2 posições, mas isso é outro assunto, né? Mas os dados técnicos da válvula EV0, então, são esses aqui. Então ela é uma válvula que controla a vazão, ou seja, o quanto que vai e o quanto que volta para o atuador. Bom, nessa etapa então agora do vídeo, a gente vai ver uns detalhes internos da válvula EV0, né? Então a gente está vendo aqui que para ela funcionar são necessários várias peças, né? Então a gente está vendo aqui a válvula montada, mas nós vamos conversar sobre cada uma dessas peças aqui agora e como que elas funcionam, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo solenoide. Solenoide, o que é uma definição de solenoide, né? O solenoide é um condutor, né, enrolado em forma de espiral. E qual que é o objetivo dele? Formar um campo magnético, né? Então na válvula EV0 a gente tem um solenoide. Então a gente pode perceber aqui que existe uma quantidade considerável de fio, né, enrolado, formando então uma bobina. O interessante aqui nesse solenoide é a gente conversar um pouco sobre essa bucha aqui, né, essa parte que está vermelhinha aqui. Isso aqui é uma bucha guia, né, que conduz, né, que mantém esse núcleo ferromagnético aqui orientado, né, bem posicionado. Então a gente percebe aqui que ela está vermelha. Essa bucha não presta mais, tá? Essa bucha não presta mais. Ela está vermelha, né? E por quê? Porque ela está desgastada, tá? Ela está desgastada.
Essa bucha, quando ela está boa, né, ela é branca. Esse branco é um revestimento de teflon que ela tem, né? Esse teflon, então, ele além de suavizar o movimento desse núcleo, né, ele também preenche a folga. Então esse núcleo ele fica bem centralizado aqui. E aí um negócio interessante, que quando essa bucha gasta, tá, esse núcleo ele começa a trabalhar de maneira incorreta. Então a gente vê que ele produz alguns trancos, né? Ele não tem uma suavidade de deslocamento para frente e para trás, e isso logicamente vai afetar o funcionamento da embreagem, não tem jeito, né? Então a gente vai ver, por exemplo, embreagem com retardo para aplicação, carros que não debreiam, carros que dão tranco, né? Então, tudo muitas vezes por causa dessa bucha aqui, né? Então, olha que detalhe interessante. A sujeira também nessa região do solenoide aqui dentro também compromete o funcionamento do êmbolo aqui do núcleo da bobina, que é o núcleo que se desloca, tá, pessoal? Então, mais um detalhezinho legal da gente conversar aí. O próximo elemento que a gente vai falar aqui agora é o núcleo desse solenoide. Então, esse núcleo, ele é formado de um material ferromagnético. Tá? O que é um material ferromagnético? É um material que tem aí a capacidade, né, de reagir a um campo magnético, né? Então esse núcleo aqui, quando esse solenoide ele é energizado, que forma um campo magnético, né, esse núcleo então ele reage a esse campo magnético e se desloca aqui dentro, tá certo? Eu vou mostrar isso aqui depois, o próximo assunto do curso, eu vou mostrar essa válvula funcionando, né, ela trabalhando aqui direitinho para a gente entender como que ela funciona, né? Então esse núcleo aqui, quando ele se desloca para frente, ele movimenta uma outra peça que a gente já vai conversar agora, que é o carretel, né? Ou a válvula de gaveta. Agora a gente vai falar do carretel ou da válvula de gaveta, né? O carretel ou a válvula de gaveta, ele é impulsionado para frente, né, pelo núcleo móvel lá do solenoide que a gente falou há poucos minutos atrás, né? Então aquele núcleo móvel, aquele êmbolozinho, empurra esse carretel para frente e a mola, que vai ser um próximo passo que a gente vai falar, empurra ele para trás. Então para que serve essa válvula de gaveta ou esse carretel aqui? Ele funciona na realidade como um interruptor. Então ele permite a passagem de óleo quando ele se encontrar numa determinada posição, ou ele bloqueia a passagem de óleo quando ele estiver em outra posição. Como eu falei, né, vou repetir, logo a gente já vai ver isso, a válvula funcionando ao vivo aqui. Então vocês vão entender por que esse carretel vai para frente e para trás e o que acontece cada vez que ele vai para frente e para trás. Bem, acabamos de falar então agora do carretel. Vamos falar agora da gaveta. A gaveta o que é? É o local onde o carretel trabalha, né? Ele trabalha dentro da gaveta. A gaveta, além de alojar o carretel, tá, ela é a peça que contém as furações por onde o fluido passa, né? Então, uma vez que o carretel esteja dentro da gaveta, né, ele vai abrir ou fechar esses furos aí, tá certo? Então, essa peça é a gaveta da válvula EV0. Um próximo item que a gente vai ver aqui é a mola. Essa mola que está atrás aqui do núcleo, né, desse êmbolozinho que se movimenta dentro da bobina. Essa mola, pessoal, ela pressiona, mantém esse núcleo aqui pressionado para frente. Com isso, ele está sempre em contato, apoiado lá no carretel. Então isso evita que esse núcleo saia fora do contato com o carretel e a gente cria uma folga, né, entre o núcleo e o carretel. Então essa mola está sempre posicionando aqui o núcleo contra o carretel, tá certo? Então essa aqui é uma mola posicionadora. Ok, então agora vamos falar um pouco da mola de retorno, né? A mola de retorno, como o próprio nome diz,
é a mola que vai impulsionar, que vai levar o carretel para a posição dele original. Então, quando o solenoide cria o campo magnético que repele aquele êmbolo ferromagnético e ele empurra o carretel para frente, a mola vai fazer o quê? O movimento contrário, vai empurrar o carretel de volta. Então, à medida que vai cessando, né, que o módulo vai interrompendo a corrente elétrica no solenoide, a mola de retorno do carretel começa a fazer com que tudo volte à posição inicial. Então, o núcleo ferromagnético empurra o carretel para frente, por ação do campo magnético, e a mola de retorno faz o conjunto todo voltar para sua posição original. Então esse é o tampão. O tampão ele serve para quê? Para fechar a válvula. Então além de fechar a válvula, ele apoia a mola de retorno. Então a mola de retorno está apoiada nele e ele então sustenta a mola ali, né? Então ele fecha a válvula e também serve de apoio para a mola de retorno do carretel. Bom, e aqui então a gente tem a arruela. Né? A arruela, ela faz o que? Ela é o batente do núcleo ferromagnético. Né? Então, quando o núcleo ferromagnético chega ao seu final, é na arruela que ele encosta, tá certo? Então, a arruelinha de fim de curso aqui. Para a gente começar a entender a válvula, a gente vai dividir a gaveta aqui ó, em 3 câmeras. Né? Não é o nome correto, né? Mas só para a gente facilitar um pouco. Então eu tenho a câmara de alta pressão, que é a câmara onde vai ficar disponível o fluido todo pressurizado que está dentro do robô. A câmara de utilização, né, que é a câmara que é justamente para onde o fluido vai ser encaminhado. E a câmara aqui de retorno, que é a câmara que está ligada ao reservatório de óleo, que é para onde todo o óleo vai passar para retornar. Virando aqui, então, a válvula, nós vamos ver a parte de dentro da gaveta. Então, a gente vai perceber que a gaveta aqui ela é oca, né? Justamente por quê? Porque é onde trabalha o carretel. Então, a gente está vendo a furação aqui, ó, que a gente viu lá fora. As furações também, elas se comunicam com a parte interna da gaveta. Né? Então, o óleo que está sob pressão vai entrar na gaveta por aqui. O óleo que vai ser encaminhado para a parte de utilização vai sair por essas furações aqui. E o óleo que vai retornar para o reservatório, então, vai sair por esses furos aqui. Pessoal, então eu vou usar aqui o alojamento da válvula EV2, né, porque é mais fácil, foi mais fácil de cortar do que o alojamento da válvula da embreagem. Mas as furações são exatamente as mesmas, tá? Então, olha só, a gente vai ver aqui primeiro o furo de retorno, tá? Que é o furo que vai conduzir o óleo todo para o reservatório. O furo de alta pressão, que é onde vai vir a alta pressão disponibilizada no robô. E aqui a gente tem então o terceiro furo, que é o furo de utilização, é o furo que se comunica direto com o atuador de embreagem. Então todo o óleo que chega ou que retorna do atuador de embreagem, ele retorna por esse furo aqui. Então a linha de alta pressão está aqui, o furo de utilização está aqui e a linha de retorno está aqui, que a gente viu as furações anteriormente ali. Quando a gente coloca, então, a válvula no alojamento, ó, a gente vê que cada câmera ó, se concentra na linha daquela furação que a gente viu lá. Ó. Então, aqui a câmera da linha de alta pressão, a câmera da linha de utilização e a câmera da linha de retorno. Né? Então, lembrando que para cada câmera dessas aqui existe um furo que a gente acabou de ver. Pessoal, então eu estou aqui com uma fonte, né, onde eu simulo as condições de trabalho da válvula como se fosse o módulo. Né? A gente vai entender que essa válvula ela trabalha com variação de corrente no núcleo, né? Então, na bobina. Né? Então a gente vai ver que o módulo, quando ele quer movimentar a válvula, ele injeta, ele faz circular mais corrente ou menos corrente no núcleo da válvula. Né? A corrente dela varia entre 0 e 2 amperes. Né? Então aqui na fonte eu consigo, né, desse lado aqui, eu consigo diminuir ou aumentar a corrente no núcleo da válvula.
né? E aí a gente vai ver o que acontece nessa válvula quando a gente aumenta ou diminui a corrente no núcleo dela, né? Então vamos lá. Então, pessoal, essa válvula ela é controlada por variação de corrente no núcleo, né? Então, quanto mais corrente o módulo injetar, né, fizer passar pelo núcleo, maior é o campo magnético, mais para frente o carretel vem, né? Quanto menos corrente, então mais para trás o carretel vai. Então vejam que eu estou agora com zero, né? Não está passando corrente nenhuma na válvula. Então a gente percebe o quê? Que ela está totalmente em repouso. A parte aqui de utilização dela está aberta, a gente pode ver que existe uma abertura ali, comunicando então com o retorno, né? A hora que eu começar a injetar corrente ali no módulo, na válvula, né, o que a gente vai começar a perceber? A gente vai perceber que a válvula então começa a avançar, olha lá, ó. Então vamos ver lá, ó. Ela começa a avançar, ó. Vai aumentando a corrente, ela avança, né? O máximo de abertura dela normalmente se dá perto de 2 amperes, tá? 2 amperes ela está totalmente aberta. 0 amperes ela está totalmente fechada, né? Então, ó, aberta aqui para o retorno, aqui ela fechou o retorno e abriu a passagem para o atuador de embreagem. Pisou na embreagem, né? Quando eu coloco mais ou menos em 1 ampere, tá certo? Mais ou menos em 1 ampere, eu posiciono essa válvula bem no meio, bem no meio. Então, não passa a alta pressão e nem retorna o óleo. Então a gente vai ver depois, quando a gente colocar um scanner, que o carro quando está parado, né, quando ele está parado, a gente vai ver que o módulo ele fica enviando 900 e poucos miliamperes, 1000 e poucos miliamperes, né, ou 90 e poucos amperes, 1, alguma coisa amperes. Por quê? Porque ele está mantendo, ele está regulando o fluxo de óleo nessa região aqui, permitindo que a alta pressão vá para o atuador ou então que ela retorne para o reservatório. Por quê? Porque fazendo essa modulaçãozinha aqui, ó, ele consegue controlar a posição exata que ele quer do atuador. Por isso que essa válvula tem que funcionar muito bem, né? E ela não é uma válvula abre e fecha, on-off, né? Ela é uma válvula que funciona com graduação, né? Então a gente vê que é uma válvula que tem um funcionamento bastante suave, né? Tá mexendo no botão errado. Um funcionamento bastante suave, ela não pode, né, dar nenhum tranco, nem nada. Essa aqui está dando porque está em corte, né, mas ela é uma válvula que tem uma suavidade muito grande, né. Então não dá para a gente ficar testando essa válvula, dando picote lá na bateria nem nada, né. Então existe uma maneira aí de avaliar, de testar, de regular essa válvula. Então essa é a maneira que ela funciona, com variação de corrente. Botou mais corrente, ela avança. Vai tirando corrente, ela retorna. Quando a gente está andando, que o carro, né, não está trocando de marcha nem nada, ela está totalmente em repouso, né? Cada vez que ela vai trocar de marcha, ela avança, tá certo? Ó, abre a passagem para alta pressão, debreia o carro e retorna gradualmente aqui, liberando o retorno do óleo, então, para o reservatório. E deixando então com que o carro solte, entre aspas, novamente, né, o pedal da embreagem. Então é dessa maneira que essa válvula funciona, alterando a corrente no núcleo, ó, empurrando mais para frente ou mais para trás, tá, o carretel. Ó. Então, ó, ela funciona dessa maneira, né, com a suavidade muito grande. Por isso que se aquela bucha vermelha lá dentro se aquela bucha estiver vermelha lá dentro, alguma coisa assim, a válvula não vai funcionar com suavidade, né? Claro, tem outras coisas que a gente precisa avaliar depois, né? Que é desgaste de carretel e tal, mas isso aí é um outro assunto, tá? Mas é dessa maneira aí que a válvula funciona. Então tá, pessoal. Vou fazer uma simulação aqui com fumaça, né? E a gente vai acompanhar aqui
o que, que vai acontecer, né? Então, por exemplo, agora eu estou com 0 amperes, né? Então deixa eu produzir uma fumacinha aqui. Eu estou com 0 amperes. Eu vou começar a abrir a válvula aqui, ó. Olha lá no cano da embreagem lá, ó. O que, que vai começar a acontecer, ó? Vai começar a sair óleo lá, ó, como se fosse o óleo indo lá para o atuador de embreagem, né, ó. Vou diminuindo aqui, ó, vou diminuindo a corrente. O que, que vai acontecendo? Ó? Vai diminuindo a saída lá, ó. Aumenta a corrente, aumenta a saída. Diminui a corrente, diminui a saída de fumaça, ó. Acabou a saída de fumaça lá. Agora que eu fechei a corrente da válvula, ó, tá? Ela abriu o que? O retorno. Então o óleo que estava lá no rolamento, ó, que eu liguei a mangueira aqui, ó, o óleo que estava lá no rolamento, né, no atuador de embreagem, na realidade, ele está voltando, né, lá para o reservatório, né? Então antes eu tinha colocado a entrada na linha de alta pressão, né? Então eu estava mandando a alta pressão lá para o atuador quando a corrente estava alta. O que, que eu fiz agora? Fechei a corrente da válvula, né, conectei a mangueira aqui lá para quem vai para o atuador e a gente percebeu o quê? Que a fumaça sai agora no retorno, né? Então, sem corrente, o óleo que está lá no reservatório, no atuador de embreagem, ele retorna. Com corrente, ele manda óleo lá para o atuador de embreagem. Bom, uma outra questão aqui que pode surgir também é como que vem óleo para lubrificar, né, essa região aqui do pistão, né, do núcleo aqui da bobina, e como que também não forma um calço hidráulico aqui atrás, né? Então como é que isso aqui acontece? Se a gente olhar, tá, esse êmbolozinho aqui, o carretel, ele tem um furo nessa região aqui, ó. Tá certo? Ele tem esse furo aqui, e esse furo vem até a ponta aqui do carretel, ó, né, ó. Então ele vai comunicar aqui, né? Então a gente vai ver que aqui atrás, ó, existe um bolsão, né, uma parte aqui, ó, oca aqui atrás, né? Então esse óleo, ele vem e vai por dentro do carretel e ele vai passar aqui por esse canal, ó, tá? Então existe um canal. A peça que está montada ali é justamente essa aqui, ó. Então existe esse canal aqui, ó, por onde o óleo vai passar, né? Vai vir até aqui atrás, tá certo? Vai vir até aqui atrás e vai permitir, né, que o fluxo de óleo aconteça, tanto aqui dentro como até aqui atrás. O núcleo, por sua vez, ele é furado, ó. Ele é furado tanto de um lado como de outro, e é furo passante, né? Então o óleo, ele pode vir aqui para trás, né, para circular por tudo aqui, vir aqui atrás e também voltar, né? Então o óleo tem fluxo livre aqui, tanto para fazer a lubrificação como para tirar o óleo daqui de dentro e não dar nenhum calço hidráulico. Por isso que essa válvula aqui dentro se enche de sujeira muitas vezes. Então quando o sistema está sujo, ele contamina toda a válvula aqui dentro e acaba travando a válvula, impedindo o bom funcionamento dela, né? E aí a gente não consegue, por exemplo, regular a embreagem, né? O carro não anda direito, muitas vezes por causa de sujeira aqui dentro. Bom, ok. Então, conforme a gente havia conversado, eu estou aqui já com o meu scanner, né? Meu raster ligado aqui num veículo equipado com câmbio Dualogic. Então, eu quero chamar aqui a atenção para alguns detalhes, tá? Primeiro, a gente vai ver aqui que a rotação do motor, ela está em 0, né? A rotação da árvore primária ou do disco da embreagem também está em 0. A solenoide também está recebendo 0 de corrente. O atuador está completamente em repouso. A marcha que a gente tem engatada aqui é neutro. E a velocidade do carro é 0 por hora, né? Ou seja, o carro está parado aqui nessas condições. Eu vou dar partida aqui no carro. Então vejam bem o que está acontecendo aqui agora, tá? Primeiro, rotação do motor. Então o motor está em funcionamento, tá certo? O motor está em funcionamento.
Vejam que o atuador da embreagem, então, já debreou o carro, né? Ele pisou na embreagem, vamos dizer assim. E a rotação da embreagem está em zero. Isso quer dizer o quê? Né? Que o disco está em zero. Isso quer dizer que o carro realmente está debreado, né? E o carro está parado e a nossa marcha aqui está em neutro. Então, pessoal, observem aqui, ó, essa parte aqui, ó. O solenoide, ele está recebendo lá uma corrente elétrica, né? Então ele está lá, como eu falei, ó, 900 e pouquinho, né? Ele daqui a pouco pode dar um pulo lá para 1 ampere e pouco, né? Mas ele fica sempre mais ou menos nessa faixa aqui, indicando o que para nós? Que a embreagem, o solenoide está recebendo corrente elétrica e ele está fazendo o que? Ele está estabilizando a embreagem, né, na posição que ele quer. Então vejam aqui que ele está recebendo corrente direto, né? Vejam bem o que eu vou fazer agora. Eu vou engatar uma marcha, né? Engatei qual marcha ali, ó? Primeira marcha. O que aconteceu aqui? A gente viu que ele aproximou um pouco mais a embreagem, né? Ele aproximou um pouco a embreagem e o atuador continua recebendo corrente elétrica, ou seja, ele está mantendo a embreagem acionada. Eu vou voltar aqui para neutro só para a gente falar numa curiosidade, tá? Voltei para neutro aqui. Eu vou até colocar um outro parâmetro aqui, ó, para a gente conversar sobre um outro detalhe que o pessoal fala muito aqui. Aproveitar o gancho. E observe aqui, ó, pedal de freio. Observe o seguinte, todo mundo fala que a gente tem que pegar e deixar o carro em neutro quando para o carro, né? Pessoal, olha só, não adianta nada. Eu tô com ele em neutro, tô com o pedal de freio ativado aqui. E o que está acontecendo aqui, ó? O solenoide da embreagem continua recebendo corrente elétrica, ou seja, ele está acionado o tempo inteiro. E a gente vê que o atuador da embreagem está acionado o tempo inteiro. Então não adianta eu estar com o pedal de freio acionado ou não, vou tirar o pé do freio, né? Ó, tirei o pé do freio, ó, a embreagem continua acionada mesmo estando em neutro. Então só pegar o gancho aqui para a gente completar o nosso assunto, né? Então não adianta eu colocar em neutro ou não, o câmbio continua pisando na embreagem. Mas vamos fechar esse parênteses e vamos continuar no nosso assunto aqui. Então eu vou colocar agora a primeira marcha. Pisei no freio, engatei a primeira marcha, tá lá, o solenoide recebendo corrente elétrica. O carro continua parado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o carro andar agora, né? Então eu tirei o pé do freio, né? E aí eu vou fazer o carro andar, né? Ó. Olha lá. Vai começar a andar, olha lá, ó. Então eu estou na velocidade de 8 km por hora, a embreagem agora foi acoplada, ó. A caixa está girando e o solenoide então perdeu totalmente a corrente, ou seja, ele aplicou a embreagem totalmente. E a embreagem voltou lá então na posição de repouso dela, ó. Tá? Vamos subir um pouco a velocidade, vamos ver ele trocar de marcha, a gente vai ver ele dar um pico de corrente aqui, ó. Vamos ver aqui então, ó. Trocou de marcha, ó. Deu um pico ali de corrente, ó, para debrear o carro, foi para a terceira marcha, ó. Né, ó. Quarta marcha, deu um pico de corrente, debreou o carro, né? Então é assim que ele está funcionando. Né? Olha lá, estamos em quarta marcha, solenoide em zero, por quê? Porque ela está totalmente recuada agora, porque a embreagem está completamente aplicada, é como se eu tivesse com o pé fora da embreagem. Então cada vez que ele vai trocando de marcha, ele aplica uma corrente elétrica aqui, né? Ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, parei, pisei no freio, né? Voltou para a primeira marcha, debreou o carro, ó. Tá, ó, debreou o carro. Tá lá recebendo corrente elétrica. Vamos arrancar o carro novamente, vamos ver. Ó, vamos arrancar, ó, começou a subir a velocidade, tá? Olha lá, ó. Ó, já liberou a embreagem total, ó, tirou o pé da embreagem total. Ficou em 0 miliamperes, primeira marcha engatada, ó, pé fora da embreagem, pé fora do freio, né? Olha lá, ó, a caixa girando, ó, tá? Vou fazer subir um pouco a velocidade aqui agora, vamos ver. Fazer ele trocar de marcha. Pronto, ó, foi para a segunda marcha,
deu um pico de corrente lá para debrear o carro, né? E já tirou o pé da embreagem de novo. Ó, ó, foi lá na frente, acionou a embreagem, voltou de novo para o repouso. Tá, ó, então tá lá, ó, 950 mA, 967 mA, atuador da embreagem aqui, ó, avançado, né? Marcha engatada. Deixa eu botar em neutro aqui, ó. Coloquei em neutro, né? Então, ó, tá lá, ó. Tirei o pé do freio, né? Então tá lá o nosso solenoidezinho recebendo corrente elétrica aqui, ó. Caixa tá parada, prova de que ele tá debreado também, né? Então, ó, tanto a posição da embreagem como a rotação da caixa indicam para nós que a gente está com o carro debreado. E olha lá, ó, ele recebendo corrente elétrica. Se eu desligar o carro, né, ó, o que aconteceu lá agora? A embreagem voltou para repouso, o solenoide também voltou para repouso, né? E o carro então está parado. Então é dessa maneira que funciona o sistema de embreagem desse carro, o controle da embreagem desse carro aqui. Ok, então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco o assunto aí da válvula EV0, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês em algumas coisas, tá bom? Quero agradecer por vocês chegarem até o final desse vídeo e te aguardo numa próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, pessoal!